Um motivo muito especial nos honra falar hoje sobre este grande ícone da história. Não somente pelo seu legado, mas igualmente por seu caráter íntegro, determinante e austero, que soube enfrentar com bravura e coragem a missão que lhe estava reservada no mundo, em terras francesas. Estamos falando de Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Allan Kardec, pseudônimo que receberia em 1857, que adquiriu em existência anterior no tempo dos druidas. Portanto, caberia a ele oportunamente a responsabilidade de estudar, pesquisar e codificar o Espiritismo, como a terceira revelação e relação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. De tradicional família francesa de magistrados e professores, o senhor Rivail nasceu em Lyon, na França. Era filho do juiz Jean-Baptiste Antoine Rivail e de Jeanne-Louise Duhamel. Com 10 anos de idade, foi estudar na Suíça, em Yverdon, no Instituto Pestalozzi, através de seu professor Johann Henrique Pestalozzi. A escola era uma das mais respeitadas da época na Europa. Rivail tornou-se um dos discípulos mais eminentes de Pestalozzi e um dos maiores propagadores de seu sistema de educação, tendo grande influência na reforma do ensino na França e na Alemanha. No Instituto Pestalozzi, o professor Rivail desenvolveu as ideias progressistas do positivismo, que o colocariam mais tarde no rol dos mais célebres e livres pensadores que a humanidade conheceu. Após concluir seus estudos em Yverdon, na Suíça, ele retorna à França, bacharelado em letras e ciências. Como linguista notável, além do francês, dominava o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. Com 18 anos, se revelou como um pedagogo, escrevendo seu primeiro livro em 1823, passando a lecionar matérias como química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. Neste mesmo ano, tornou-se um experiente magnetizador e membro da Sociedade de Magnetismo de Paris. Em 1931, o destino lhe reservava a felicidade de conhecer a senhora Amélie Gabrielle Boudet, também professora e autora de livros, com quem se casaria em 6 de fevereiro de 1832, se tornando uma preciosa colaboradora para a sua futura atuação missionária. Mas como codificador do Espiritismo, seu trabalho começaria mesmo aos 50 anos de idade, mantendo importantes relações de estudos sobre magnetismo com o Sr. Fortier, amigo e experiente magnetizador. Em 1861, o Auto de Fé de Barcelona foi também um importante episódio para a história do Espiritismo, quando foram queimados em praça pública obras e revistas de Allan Kardec. Mas o ato arbitrário da Igreja Católica despertaria o maior interesse entre as pessoas naquela região. Mas o Espiritismo tinha mais a oferecer, além do campo filosófico. Era, sobretudo, uma ciência com pesquisas teóricas e experimentais e com consequências morais deixadas por Jesus. Constituem como obras básicas do Espiritismo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Outras complementariam a sua nobre missão. Entre elas estão o que é o Espiritismo, obras póstumas, o Espiritismo,
na sua expressão mais simples, e a Revista Espírita, publicadas em 12 volumes. Fundaria ainda em 1858 a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Allan Kardec desencarnou aos 64 anos, após sofrer uma ruptura de um aneurisma, no momento em que ele trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo. Acima de seu túmulo, no cemitério do Père Lachaise, está escrito o seu lema: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Que Deus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Paz a todos.